Você sabe como funciona um circuito de freio no equipamento? Sabe diferenciar o freio de estacionamento e freio de serviço? Quando é que ele é atuado por mola, atuado por pressão? Consegue entender essas coisas? Vem comigo que eu vou te explicar no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Escola das Máquinas e o nosso vídeo de hoje vai falar sobre circuito de freio aplicado a máquinas pesadas. Nosso objetivo aqui é entender as diferenças entre o circuito de freio de serviço e estacionamento e também saber como alguns tipos de freio trabalham, alguns que são aplicados por pressão e outros que são aplicados por mola e vice-versa. A gente vai trabalhar dois circuitos aqui de dois equipamentos para que você possa entender na prática como isso funciona. Se você está chegando aqui no canal agora, não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like no vídeo se você estava esperando por esse conteúdo e também compartilhar esse conteúdo para mais pessoas chegarem para o nosso canal. Então, chega de enrolação, vamos entender como é que funciona o circuito de freio. Bom, antes de tudo, vamos entender a diferença entre o freio de serviço e o freio de estacionamento. O freio de serviço é para ser utilizado durante o deslocamento a fim de que você possa controlar a velocidade. O freio de estacionamento é quando a máquina está, obviamente, estacionada ou totalmente desligada por questões de segurança para que ela não se desloque de forma involuntária enquanto você esteja fazendo alguma outra condição ou situação durante o seu trabalho, certo? Com isso, entendendo a diferença nas aplicações do freio, agora a gente vai falar como é que eles trabalham dentro do equipamento. No circuito de freio acionado por pressão, você precisa de pressão hidráulica ou talvez pneumática, dependendo do equipamento, para aplicar os freios. No circuito aplicado por mola, você precisa da força da mola, ou seja, descarregar a pressão do circuito hidráulico, a fim de que a mola aplique o freio. Os dois trabalham de forma diferente, mas um sempre depende do outro. Tanto em questão de pressão, quanto em questão de acionamento por mola, um sempre vai trabalhar junto com o outro, mas em funções diferentes, dependendo da aplicação. Eu trouxe aqui dois diagramas de duas carregadeiras diferentes para a gente poder entender duas aplicações diferentes do freio de serviço e estacionamento. Nós vamos ver primeiro uma R1700G da Caterpillar. Já tem vídeo, inclusive, aqui no canal explicando como você pode ler e interpretar o circuito elétrico de máquinas Caterpillar. Está aqui no canal, se você não viu ainda, sugiro que assista. E agora a gente vai trabalhar o circuito hidráulico de freio dela para você entender essas aplicações no caso da R1700. Eu também trouxe um outro modelo de LHD que trabalha um pouco diferente o circuito de freio do que a R1700, que é a LH514 da Sandvik. Quando a gente explicar os dois circuitos, eu vou te mostrar a diferença entre eles, qual é aplicado por mola, qual é aplicado por pressão e se é quando você está fazendo freio de serviço ou freio de estacionamento. Beleza? Vamos para o diagrama. Aqui no nosso diagrama da R1700G, a gente precisa primeiro identificar os pontos de alimentação hidráulica desse circuito. E eu já adianto para você que a alimentação hidráulica para trabalhar no circuito do freio é esse ponto aqui. Ou seja, essa linha hidráulica ela vai chegar para alimentar alguns componentes que vão fazer o circuito de freio e estacionamento funcionar. Ok? Dentre esses componentes, nós temos aqui algumas válvulas de controle que vão fazer a liberação do freio de estacionamento. Chega para esses pontos aqui. Ó. Todas essas válvulas que a gente está identificando as linhas de alimentação vêm através desse ponto aqui que está vindo do sistema de controle de pressão do freio da carregadeira, que eu não vou explicar para agora para o vídeo não ficar tão longo assim. Basta você entender que aqui chega uma linha de alimentação para o circuito do freio de estacionamento. Então, o que é que a gente precisa fazer para liberar o freio de estacionamento? O freio está aplicado e eu quero liberar o freio para poder sair com a máquina. Eu preciso energizar esses dois solenoides. Esse solenoide com a descrição 41 e esse outro aqui também com a descrição 41, que faz referência a essa válvula. Quando você energizar os solenoides, você vai criar uma passagem do óleo para trabalhar como linha piloto em outras duas válvulas, que é essa válvula aqui, a válvula 17, e quando você energizar esse outro solenoide, ele vai liberar uma outra alimentação para trabalhar como linha piloto aqui na válvula 16. Ao fazer isso, a válvula 16 vai liberar essa alimentação para esse ponto aqui, e desse ponto aqui ela vai para várias partes aqui dentro do circuito. Mas o que é de destaque para a gente é a parte no qual ela vai alimentar a linha de estacionamento do eixo, que são essas linhas aqui, ó, PBA e PBB. Essas duas linhas aqui. Essas linhas vão passar por essas válvulas 25, essa aqui e vão sair nessas conexões PBB e PBA. Saindo nessas conexões, se a gente seguir aqui,
observe, ela vai trabalhar contra a mola a fim de liberar o deslocamento do eixo. Tá vendo? No eixo frontal e aqui no eixo traseiro ela vai trabalhar contra a mola. Esse freio, conforme a gente já explicou, é o freio que é liberado por pressão e aplicado por mola. Esse é o caso do freio de estacionamento da R1700G. E no caso do freio de serviço? Então, a gente vai agora seguir para a análise do freio de serviço da R1700G, que está aqui logo na parte inferior do diagrama. Nós identificamos aqui o pedal e observe que nós temos uma linha hidráulica alimentando duas válvulas que fazem parte do pedal, que, obviamente, fazem o mesmo componente. Nós temos duas válvulas dentro do mesmo componente, que é o pedal. Quando o operador acionar o pedal, quando ele quiser diminuir a velocidade do equipamento, observe que será proporcionalmente liberada uma linha hidráulica nessa conexão aqui. Eu vou mudar a cor para ficar semelhante à do desenho. Uma outra linha hidráulica nessa conexão inferior. E essas linhas vão trabalhar passando por essas outras duas válvulas a fim de vir para essa parte do circuito aqui. Chegando nessa parte do circuito, observe, ela vai trabalhar em cima dessa válvula alternativa, ou seja, isolando essa conexão. Aqui na parte superior, ela vai trabalhar na outra válvula alternativa, também isolando essa conexão, permitindo com que o óleo trabalhe como linha piloto nesse carretel aqui e linha piloto nesse outro carretel aqui. Fazendo isso, ele vai permitir que esse óleo que antes estava parado aqui nessa válvula e esse mesmo óleo conectado aqui na parte superior do diagrama nessa outra válvula sejam liberados para essa conexão aqui. Lembrando que esse óleo que chega aqui nessas duas válvulas está vindo do sistema de controle de freio. Basta você entender que aqui tem uma alimentação hidráulica por enquanto. Porque se a gente fosse falar da parte de controle, o vídeo ficaria muito longo, a gente pode fazer isso em uma outra aula. Acionando esses dois carretéis, a gente vai ter essa liberação para essa conexão aqui e essa liberação do óleo também para essa conexão superior. O óleo sendo liberado aqui, observe que ele vem nessa linha aqui, na parte superior, e nessa linha aqui, na parte inferior. E para onde é que essa linha está indo? Se você seguir, ambas estão vindo para o eixo, nesse caso para trabalhar no sentido contrário à mola, para acionar o freio. Então, esse freio de serviço é acionado por pressão e quando você tira a pressão hidráulica, quando você descarrega o circuito através do pedal, a gente tem o freio liberado mais uma vez, porque o freio de estacionamento já havia sido liberado conforme nós vimos no circuito anterior. Então, no caso da R1700G, nós temos o trabalho do circuito hidráulico nos dois sentidos. Nesse caso, no freio de estacionamento, ele vai trabalhar para liberar o equipamento para deslocar, liberar o freio de estacionamento, e quando você acionar o freio de serviço, o circuito hidráulico vai trabalhar para diminuir a velocidade da máquina ao ponto de parar, dependendo da intensidade que você pisou no pedal. Se isso já esclareceu muitas dúvidas que você tem sobre esse circuito de freio, deixe o seu gostei porque isso me ajuda demais e se inscreve no canal e não deixa de compartilhar com outras pessoas para chegar aqui para o nosso canal Escola das Máquinas. Eu vou para outro diagrama, para LH514, que ela apresenta uma proposta diferente para circuito de freio. Vamos ver. Aqui nós temos na tela o circuito da LH514. E eu já vou identificar para vocês aqui as duas solenoides de controle do freio de estacionamento, que são essas aqui, ó, a Y3001 e a Y3048. Então vamos imaginar que a gente tem uma linha hidráulica de controle que vem do circuito de controle de pressão chegando para essas duas válvulas. Quando a gente energizar as duas para liberar o freio de estacionamento, ao invés do circuito seguir para o ponto A, ele vai cruzar esse caminho e vai vir para essa saída aqui. Chegando para esse ponto aqui, ele vai vir para esse outro pórtico. E vai derivar para esse ponto de conexão. Chegando nesse ponto de conexão, a gente vem aqui para cima e encontra uma saída de alimentação a fim de trabalhar também no sentido contrário à mola. Então, aqui o circuito vai comprimir as molas e liberar o eixo frontal para o deslocamento. E aqui o outro solenoide vai fazer o mesmo caminho. Vai passar para cá a alimentação hidráulica, vai seguir o circuito, vai chegar nesse ponto de conexão aqui e daqui ele vai lá para cima para fazer a mesma coisa no eixo traseiro.
comprimir as molas e liberar o freio de estacionamento e a máquina está pronta para deslocar. Agora, essa máquina tem uma diferença em relação à R1700G. Qual é a diferença? Observe. Lembra que a gente falou que chega um ponto de alimentação aqui nesse poste coupé para os dois solenoides? Esse ponto de alimentação, se a gente seguir, observe de onde é que ele vem. Vou puxar as duas alimentações para essas válvulas, alimentação hidráulica, e observe que ele vem do mesmo ponto. E esse ponto aqui, ele depende do pedal do freio de serviço. Observe que, através do pedal do freio de serviço, nós temos a alimentação hidráulica que atende às válvulas do freio de estacionamento. O que isso quer dizer? Todas as vezes que eu acionar o pedal do freio de serviço, aplicar o freio de serviço para controle de deslocamento, essa válvula vai mudar de posição proporcionalmente à intensidade que eu acionei o pedal e vai trabalhar para isolar ou descarregar para tanque a linha de alimentação hidráulica do circuito do freio de estacionamento. Então, nesse caso aqui, o acionamento do freio de serviço é descarregar a linha hidráulica de alimentação que vai para o freio de estacionamento. Isso faz com que o freio de serviço seja aplicado por mola e liberado por pressão, porque depende do freio de estacionamento. Então, aqui nós vimos duas aplicações. Nós vimos uma aplicação, no caso da R1700G, onde o freio de serviço ele alimenta uma linha hidráulica para comprimir as molas e acionar o freio. E no caso do freio de estacionamento, ele faz a mesma coisa para comprimir as molas, só que para liberar o freio. No caso da LH514, conforme nós analisamos aqui no diagrama, a mesma linha de alimentação que vai para liberar o freio de estacionamento é descarregada pelo freio de serviço a fim de ter o controle de deslocamento do equipamento. Com isso, a gente entende as diferenças entre o freio de serviço e o freio de estacionamento e também as aplicações por mola e por pressão aplicado e desaplicado. Então, esse foi o nosso vídeo sobre freio de serviço e estacionamento. Eu quero pedir que você, por favor, deixe o seu gostei, compartilhe o conteúdo e deixe nos comentários o que é que você achou da nossa análise, se você tem alguma dúvida para a gente poder te ajudar. Também eu estou deixando aqui na descrição o link da nossa comunidade do canal no WhatsApp, para que você possa ter um contato direto comigo, possa me mandar mensagem se desejar através do nosso canal do WhatsApp e também ficar atento às aulas exclusivas que a gente tem na nossa comunidade, onde eu analiso ainda mais esses circuitos que você está vendo aqui. No mais, eu agradeço por você ter assistido o vídeo até aqui. Se está chegando agora no canal Escola das Máquinas, confere os conteúdos que a gente já colocou para você poder aprender mais tanto da parte hidráulica quanto da parte elétrica dos equipamentos e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam chegar para o canal. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.